Olha, o cenário era esse: Maracanã, um jogo de altíssima tensão contra um adversário direto ali na briga pelo G4. O Fluminense tinha que ganhar do Mirassol, e ganhou, conseguiu a vitória. Só que sabe como é, né? Aquele placar de 1-0, ele esconde uma história bem mais complicada. Foi uma noite de alívio, sim, mas acima de tudo, de muita, mas muita frustração. Então vamos lá, vamos entender isso aqui. Porque de um lado, a gente tem o resultado frio, né? 3 pontos cruciais, que botam o time numa posição excelente. Mas aí do outro lado, a gente tem a realidade do jogo. E que realidade? Foi uma tensão que se arrastou por 90 minutos, tudo por causa de uma quantidade assim absurda de gols perdidos. E olha, não dá pra negar. Se a gente for olhar a matemática do campeonato, a vitória foi gigante. Pensa bem, são 3 pontos contra um time lá do G4. O time se firma de vez na briga pela vaga na Libertadores, mantém aquela força absurda dentro do Maracanã e ainda por cima abre 5 pontos de vantagem para o oitavo colocado. Quer dizer, no papel era para ser uma noite perfeita, né? É aí que entra a grande questão, o ponto central de toda essa história. Como é que uma vitória tão importante, com tanto ponto positivo, deixa aquele gostinho amargo na boca? Aquele sentimento de que, poxa, alguma coisa deu muito errado. Como que um 1-0 pode parecer tão pouco? A resposta é uma palavra só: ineficiência. Porque o problema do Fluminense, de jeito nenhum, foi criar chances. Muito pelo contrário. O time, ele empilhou oportunidades. E não era aquela chance mais ou menos, sabe? Eram chances claras, cristalinas, daquelas que, sinceramente, não se pode desperdiçar. O tipo de chance que define jogo, que define campeonato. E a lista, gente, é de doer. Foram, no mínimo, 6 chances claríssimas de gol. O Lúcio Acosta, que foi o craque do jogo, perdeu 2. O Canúbio, mais 2. Aí você pega os centroavantes, Everaldo e John Kennedy, cada um perdeu a sua também. É um volume de chances que era para transformar esse jogo tenso numa goleada, numa vitória tranquila. E o que deixa todo mundo com a pulga atrás da orelha é que isso não foi um raio caindo no mesmo lugar. Não foi um acidente. É um padrão, sabe? Já tá virando um hábito. As vitórias de 1-0 contra o Ceará e contra o Inter, lá no Maracanã, seguiram exatamente o mesmo roteiro. O time joga bem, cria um monte de chances, mas tem uma dificuldade enorme para matar o jogo. E esse é um hábito muito, muito perigoso. Bom, e para a gente entender direitinho como essa tensão toda foi construída durante o jogo, vamos dar uma olhada na crônica da partida. Foi quase um filme com 2 atos bem diferentes um do outro. Olha, o primeiro tempo foi um susto. Um verdadeiro susto para o torcedor do Fluminense. O Mirassol veio e mostrou por que tá lá em cima na tabela. Dominou, mandou no jogo e só não fez o gol porque o Fábio fez 2 defesas assim espetaculares que salvaram o time. E a torcida? A torcida não perdoou. A resposta da arquibancada foi na hora. Vaia e muita reclamação. Aí veio o segundo tempo e o jogo virou da água pro vinho. O Fluminense voltou completamente diferente, muito melhor. Assumiu o controle total, encurralou o Mirassol no campo de defesa e foi aí que começou o show de gols perdidos. O domínio era absoluto, total. Mas a cada chance que o time desperdiçava, o Mirassol continuava vivo no jogo e a tensão só aumentava até o último segundo. Beleza. E numa noite assim cheia de altos e baixos, é claro que alguns jogadores se destacaram, né? Foram os protagonistas dessa história toda. E o grande nome do jogo, sem dúvida nenhuma, foi o Lúcio Acosta. O cara foi um verdadeiro oásis de criatividade ali no meio. Sabe, foi ele que pegou na bola com dribles, com passes geniais e mudou a energia do Maracanã. Ele trouxe a torcida de volta para o jogo, chamou a responsabilidade e criou as melhores jogadas. E é aqui que a gente vê o grande paradoxo da noite. A gente teve o Salvador, o Fábio, que lá no primeiro tempo impediu que o time saísse perdendo. A gente teve o criador, o Lúcio Acosta, que foi quem construiu a vitória. E a gente teve a ineficiência dos atacantes, que por muito pouco não colocaram todo esse esforço a perder. Certo, então o que a gente tira disso tudo? Qual é a lição dessa vitória? Olha, mais do que sair comemorando, ela tem que servir como um grande, um imenso alerta para o que vem por aí. Porque a tabela, meus amigos, não vai perdoar. A sequência que vem pela frente é uma pedreira. Tem Cruzeiro, depois o clássico contra o Flamengo e logo em seguida o Palmeiras. Ou seja, o nível de dificuldade vai subir e vai subir muito. E aí, não tem pra onde correr, a conclusão é essa. Contra esses times mais fortes, times que também criam, que têm poder de fogo, desperdiçar 6 chances claras de gol simplesmente não dá. Não é uma opção.
Esse tipo de erro, agora, na reta final do campeonato, não costuma passar batido um. No fim das contas, o Fluminense ganhou um jogo que tinha tudo pra ser fácil, pra ser tranquilo. Os 3 pontos estão na conta, isso é o que importa, por enquanto. Mas a atuação, o jeito como a vitória veio, deixa uma pergunta gigantesca no ar pra essas rodadas finais. Essa falta de pontaria, ela vai continuar sendo perdoada?